É verdade que o relacionamento de Bruno e Marrone, de fato, tá muito ruim? Tá por um fio? Olha, tá por um fio sim, Kátia. A Gente, vocês falaram que não, que eles estavam Então, na verdade, bem. o Bruno veio às redes sociais, né? Depois daquela confusão toda. Você lembra da última live que eles fizeram, né? Que o Bruno, digamos, inconvenientemente e insistentemente ficou atrapalhando o Marrone. O Marrone tava ali tentando contar uma história. E aí o Bruno fez o quê? O Bruno foi lá, ficou interrompendo ele, ficou, enfim, um tom muito ruim, né? Assim, ficou falando que ele só falava dele, aquela coisa e tal. E aí, Colocando pra baixo, colocando né, ele o pra Marrone. baixo. Isso pegou super mal, aí o Bruno veio depois nas redes sociais, fez um vídeo se arrependendo, dizendo que estava muito chateado e que a dupla não queria acabar. Porém, não é bem assim que a banda toca, viu, Kátia? Por quê? O que vocês apuraram? Porque, olha, segundo informações aí que a gente teve acesso, a relação deles está bem desgastada, a relação dos dois. Isso não vem de agora. Esse fim, inclusive, da dupla pode estar próximo, sim. Embora eles neguem? Porque é uma relação já que de alguns anos pra cá, a gente que acompanha a dupla, a gente sabe que sempre teve ali umas rusgas aqui, umas rusgas ali, mas eu acho que por conta da pandemia, isso ficou mais evidente pro grande público. Porque as lives chegaram com um número absurdo de telespectadores. Então, assim, eles fizeram shows para 3 milhões de pessoas. E shows as lives. muito longos, né? Não, muito longos. Que ficam muito à vontade, né? Sim, exatamente. E aí ficam também, enfim, que acabam bebendo, e aí por 3, 4, 5 horas de show, aí acabam ali aquela coisa da intimidade. Os shows são sempre fechados, em casa, você se sente mais confortável, mais à vontade. E aí essas rusgas ficaram mais evidentes. E claro, por exemplo, um show para 3, 4 milhões de pessoas. Então é óbvio que as pessoas começaram a reparar mais nessas coisas. Coisas que antigamente não era tão possível, porque os shows não eram para tantas pessoas. Então, realmente, essa relação deles está bem desgastada agora, viu? Mas será que chega ao fim a dupla mesmo? Eu acho que pode acontecer. Gente, O Rafa que tava dó, né? lembrando, lógico, dói assim, o Rafa tava lembrando bem desse último episódio que a gente tinha mostrado no programa. Não é um fato isolado, né? Às vezes, pelo carinho que os fãs têm por uma dupla, nós mesmos, quer dizer, claro. nada impede, todo mundo é sempre fã. E eles merecem esse carinho ao longo desses anos, mas o que aconteceu na última live não é um fato isolado. De repente, o desrespeito ou a impaciência do Bruno com o Marrone não é um fato isolado. Sabe que depois daquele vídeo que a gente mostrou e que todo mundo assistiu, implicou até no pedido de desculpas aí do Bruno, ó. Tá de novo? Meu não sei o quê, minha vida. Eu tô falando do Leonardo, não de mim. Tô falando da fita. Não, ele tá falando chato, então ele fala dele só. Tô falando da fita, Quer dizer, cacete. isso na verdade demonstra uma atitude dessas que, na verdade, Que não é um fato foi isolado. repetido demais, né? E nesse dia eu recebi umas mensagens de colegas jornalistas que acompanham até fotógrafos, né? Que isso acontecia também muito dentro dos camarins. Então, quer dizer, aquilo que é um ambiente fechado. Por isso, essa nova notícia e voltar às manchetes, a possibilidade e grande da dupla chegar ao fim, ela existe, mas tem pontos que mantém essa dupla junto. Então, assim, aquela coisa, o que pesa mais? Dinheiro? Aham. Ah, gente, mas aí eu acho que tem que se pesar mais do que só o dinheiro, né? O quanto que a gente consegue... É como um casal, não É isso deixa que de ser eu um pensei casal. nisso, como O casamento. quanto que você consegue fazer uma terapia de casal... E é um casamento, 35 anos. E voltar a ter uma vida saudável, no caso dele, um casamento profissional, né? Sim, é um casamento profissional que um depende do outro, eles precisam estar com essa relação boa. Né? Inclusive, segundo uma fonte que divulgou aqui pro Jornal Extra, falou que não é de hoje que o Bruno tá bebendo assim, que ele bebe sempre, assim, já é uma coisa constante. Isso realmente está preocupando as pessoas. Porque depois, no dia seguinte, ele diz que não se lembra de nada, vai, pede desculpa, fala que isso não vai acontecer. Mas teve até aquele outro episódio, né? Com a menina lá, não foi? No show dos Estados Unidos? Não, com a menina, lembra? Não, com a menina. Não, e teve de bebida. Teve a Viana. O lance da bebida, se o pessoal lembra bem, teve até um problema sério de um show lá nos Estados Unidos, mas aí não envolveu o Marrone, envolveu um comportamento do Bruno, de repente, com uma fã ali. Quer dizer, é uma coisa que... com a Flávia Viana, A da Flávia foi numa live também de inconveniente. Ele não lembra. E a pandemia, a quarentena, segundo essa fonte, teria feito com que a bebida fosse acentuada. Ele passou a beber mais. Mas e isso beber eu e vou não falar que não é só lembrar. o Bruno, não, viu? Porque tem pesquisas que dizem que muitas pessoas ficaram na pandemia confinadas e acabaram partindo mesmo para desaguar as mágoas e as suas angústias e medos na bebida. Agora, olha que muito curioso, triste. um produtor da área ali, musical conversou com o Extra e falou o seguinte, olha o que ele disse. Bruno sozinho não é uma marca, ele com o Marrone sim. O Marrone só não parou até hoje porque ele sabe que se deixar o Bruno, a carreira do amigo acaba. Marrone não precisa de nada disso, tá com dinheiro para várias gerações. E o Bruno não? Se ele compra um boi e uma vaca, Marrone triplica o dinheiro.
Se o Bruno compra um estábulo, perde tudo. É. Ah, ele não sabe gerenciar o dinheiro, administrar? Provavelmente. Gente, eu gosto tanto do Bruno, gosto Também. tanto do Marrone. Também. E eles juntos são perfeitos, separados eu não sei, porque eu nunca imaginei eles Não, separados. também não, concordo. Mas eu acho que tá na hora dos dois sentarem, pega um profissional, porque às vezes, gente, sozinho a gente já não consegue mais resolver. Não deixa de ser um casamento. Sim, pode ser um contato profissional. Um respeito profissional tem que haver, né? Essa coisa Sempre. de interromper um outro ali. Um tá falando, igual o Marrone tava lá contando uma história, vem o Mas ele Bruno tava desdenhando, e desdenhar, entendeu? Isso é complicado. Impaciente. Essa coisa Intolerante, né? Intolerante, impaciente, dá aquela sensação de que não é a primeira vez. Tipo, sabe? É uma claramente. coisa que parece que a pessoa não tá suportando mais. Parece coisa de casal, deixou gente. de ter respeito, Já era. acabou a relação, Já seja era. pessoal ou Já profissional. era. Já Eu era. acho assim, a gente pode brigar muito, mas tem que ter respeito. Já era. O respeito é o pilar de Deixou tudo. de ter respeito, desandou. Como a gente tem sabe de jeito. tantas outras duplas aqui, que a gente nem vai estender muito, senão a gente vai falar pra caramba. Mas assim, que não tem uma relação boa fora dos palcos, mas não demonstram isso em frente às câmeras. Mas em frente aí aos sabem palcos. separar as coisas. Exatamente. Eu não preciso ser amigo de todo mundo que trabalha na mesma empresa que eu. Mas eu sim. preciso respeitar todas as pessoas que trabalham. E aí as amizades que a gente faz, essas a gente leva pra vida. Mas as outras têm que estar na base do respeito, né? E se você tem problemas, e é normal, ninguém está dizendo aqui que uma dupla deve viver em harmonia para sempre, porque não dá. Vai ter sim suas diferenças, vão pensar mas diferente. acerta, né? Algo vai irritar, mas você resolve isso. É Você verdade. senta, você conversa. Até porque roupa suja você lava em casa. Isso vale para tudo, Não gente. na live, né? É lógico. Bom, e